pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bem, pessoal, é o seguinte, a gente faltam dois tópicos ainda para a gente ver no conteúdo da apostila. Na verdade, faltam vários, né? Mas os essenciais aí que ainda faltam são arquivos e recursividade. Eu decidi deixar a recursividade para vocês verem no próximo semestre na disciplina de programação de computadores, tá? Então eu vou pular ele. Então, nosso último tema vai ser o tema sobre arquivos. E quem quiser também pode depois tentar fazer exercício de recursividade, não tem problema algum, tá? A gente está com um problema no Moodle, vocês já devem ter percebido. Vocês vão ouvir um barulhinho aqui de fundo, é o ventilador aqui, porque está muito quente aqui na minha cidade. E eu não tenho ar-condicionado aqui em casa, então é no calor mesmo, a gente usa o ventilador para quebrar um galho, tá bom? Bem, pessoal, hoje então a gente vai ver o último tema, que são os arquivos, tá bom? Como ler e escrever em arquivos. Então, pessoal, eu vou dar uma lida aqui, tá bom? E eu vou explicando alguma coisa que caso seja necessário, depois eu vou mostrar o código diretamente, tá bom? Na linguagem C, o termo string, fluxo, está associado à ideia de um canal para qualquer fonte de dados de entrada ou qualquer destino de saída. A gente já está usando um string, que é o string de entrada, que é o stdin, lá na funçãozinha fgets para fazer a leitura de string, lembram disso? Bem, até agora nossos programas lidaram com o fluxo de entrada associado ao teclado do computador e o fluxo de saída associado ao que vemos na tela do terminal. Em alguns casos, os programas que escrevemos precisam lidar com mais de um tipo de string de entrada e saída. Por exemplo, né? Eu quero mandar alguma coisa para uma impressora ou para um outro dispositivo, né? Para acessarmos um string da linguagem C, nós utilizamos, vou tomar um acento aqui, né? Nós utilizamos um ponteiro de arquivo e é disso que se trata este capítulo, ou seja, como acessar um string para leitura ou escrita em arquivos, tá certo, pessoal? Deixa eu já fazer a alteração naquilo ali. Depois eu gero o arquivo de novo, tá? Na linguagem C existem 3 strings padrão, então quando o seu programa entra em execução, quando você invoca ele, você vai ter 3 strings, 3 ponteiros, né, para processar esses fluxos de dados. O stdin, que é o que a gente já usou, que é para entrada padrão, o stdout, que é para saída padrão, que está mapeado por padrão na tela, e o stderr, que é o string de erro padrão. Tá? Então, quando a gente quer apontar algum erro no programa, se você quiser jogar para o string correto, você teria que jogar no string de erro. As funções de entrada e saída que temos usado até o momento, ou seja, printf, scanf, fget, getchar, etc., recebem dados ou direcionam dados, respectivamente, para os strings stdin e stdout. Para facilitar o entendimento, os strings que acessaremos serão strings de para arquivos de texto. Tá bom, pessoal? Arquivo de texto. As funções que utilizaremos para manipulação de arquivos, bem como o tipo file, estão definidos nos cabeçalhos stdio e stdlib. Então não precisa colocar nenhum cabeçalho a mais para lidar com arquivos. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui no arquivo de código. Primeiro deles. Perdão, eu falo muito rápido, não respiro e eu fico bocejando. Vamos lá, então, nossa função main aqui, os cabeçalhos stdio, stdlib e o string, para a gente lidar com o texto também. Só que manipulação de arquivo está nos dois primeiros, tá certo? Bem, vamos lá. Olha só, novidade então. Linha 13, olha o tipo da variável, que é um ponteiro. File, certo? Isso aqui é um tipo de dados novo que a gente não está usando. Ele não é um tipo fundamental, né? Que a palavrinha chave fica em azul aqui no code block, seria outro tipo. File é arquivo. Então olha lá, a declaração de um ponteiro para arquivo. File asterisco e meu ponteiro para arquivo chama arquivo. Bem, a gente vai usar até aqui, só declarou a variável. O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função que chama fopen, file open, abrir arquivo,
E a gente vai abrir, a gente vai acessar o conteúdo desse arquivo. A gente vai conseguir acessar o conteúdo desse arquivo a partir desse momento. Olha que essa função aqui que recebe como parâmetro o nome do arquivo que você quer acessar. Tem que estar dessa forma que está aqui, ele está no mesmo diretório do arquivo de código-fonte, ou seja, esse cara aqui está salvo. Esse cara aqui, no meu caso, está salvo, vou coçar meu olho, perdão, na pasta fontes. Ele está aqui, ó, arquivo de dados. Certo? Vamos abrir ele para ver o que tem dentro. Olha lá, então é um arquivo que eu coloquei conteúdo lá dentro dele. Uma linha, outra linha, outra linha. Um número inteiro, outra linha, um número float e a última linha de dado. Certo? Além do nome do arquivo, a gente informa para a função fopen qual que é o modo que a gente quer abrir esse arquivo. Tem vários modos, tá certo? A gente está abrindo usando o R, que é de read, que é de leitura. Então, olha lá. O que o R? Abre para leitura. O arquivo precisa existir. Se ele não existir, ela vai dar erro, ela não vai funcionar. Tá certo? Não vai dar erro, a gente já vai ver o que vai acontecer. W abre para escrita, W de write. O arquivo não precisa existir. Se o arquivo não existir, vai ser criado um arquivo novo e na hora que for escrevendo no arquivo, vai gravando lá dentro do arquivo, tá bom? O A, ele abre para anexação, para dar o append no arquivo. O que quer dizer isso? Quando eu abro com W, se o arquivo já existir e eu começar a escrever nesse arquivo, vai sobrescrever tudo que estava lá dentro dele. Você vai perder o que estava lá. O append, o A, você vai anexar, você vai colocar coisas no final do arquivo. Então, já tinha coisa no arquivo, ele vai abrir o arquivo e vai colocando coisas a partir do fim, a partir do último ponto onde tem dado no arquivo, tá? E não precisa existir também. Agora variações. É tudo, agora olha só. O R, o W, o A com um maisinho, com um sinal de mais, é tudo abre para leitura e escrita. Só, olha lá. R+, abre para leitura e escrita, começando do início do arquivo. Então, ponteiro lá para escrever no arquivo começa no início. W+, abre para leitura e escrita, sobrescrevendo os dados do arquivo, caso exista. E A+, abre para leitura e escrita, anexando os dados no arquivo, caso exista. Então, mais, ele abre para leitura e escrita. Aí, o que ele vai permitir, como que ele vai funcionar, depende do R, do W e do A, que não tem muito a ver com o R e o W e o A que estão no início. Porque, afinal de contas, os três com mais abrem para leitura e escrita. Tá bom? A gente vai usar o R, o W e o A, talvez. Tá? Então, olha lá. Arquivo recebe fopen, arquivo dados.txt. Então, olha só. O que vai acontecer? Essa função, se ela rodar e der certo, ou seja, esse arquivo aqui existir, e esse modo tiver um desses caras aqui da linha ou variações que a gente vai ver embaixo, ele vai retornar um ponteiro do tipo file e vai armazenar a variável arquivo, que é o nosso ponteiro. Certo? Essa forma aqui, pessoal, é para ler e escrever em arquivo de texto, tá bom? Texto puro. Se quiser gravar dado binário no arquivo, aí tem que pôr um B no fim do arquivo, no fim do modo, tá bom? Então, adicionalmente, caso deseje ler ou escrever dados binários em arquivos, os modos são, respectivamente, RB, WB, AB, ou, e, né, R mais B, W mais B, A mais B, ou você pode colocar o mais no final também, tá bom? Então, aqui a gente está trabalhando com arquivo de texto. Então, olha lá, a primeira coisa que a gente faz, vai verificar se esse cara aqui é diferente de nulo, que é outra novidade. O ponteiro nulo, pessoal, isso aqui é um valor padrão, estão vendo? O ponteiro nulo, que é isso aqui, quer dizer, ó, esse valor, perdão, não é ponteiro nulo. O valor null, ele quer dizer nulo, ele quer dizer vazio, entre aspas.
Então, se o arquivo for diferente de nulo, quer dizer que ele é um arquivo válido, que eu posso tratar ele. Então, eu vou processar aqui dentro. Se o arquivo for nulo, quer dizer que deu algum problema. Por exemplo, se eu tentar abrir um arquivo para leitura e ele não existir, o arquivo precisa existir, isso aqui vai retornar nulo para a variável arquivo, tá bom? Então, se for diferente de nulo, tá, verificando se o arquivo foi aberto, lê uma linha do arquivo 3 vezes e a imprime. Então, olha lá, olha agora como que faz. Lembra do fgets que a gente usou para ler string? A gente vai continuar usando ele. O que muda, pessoal? Vocês lembram que era? Aqui era a string que ia receber, aqui era o tamanho máximo e aqui era o stdin, não era? Agora a gente muda para o arquivo. Tira o pulo de linha, porque ele lê o pulo de linha, e imprime. Então, vamos ver o que acontece na hora que executa essas linhas aqui. Deixa eu comentar o restante. Tem mais comentários, né? Olha lá, ó. Tá lendo o arquivo de texto. Esse arquivo aqui, ó, que eu já mostrei para vocês. Leu as 3 primeiras. Linha lida. Uma linha de dados do arquivo, outra linha de dados do arquivo, mais uma linha. A próxima será um inteiro. Certo? Fez a leitura dessas 6. Por que fez a leitura dessas 3 primeiras? Porque é um for. Roda 3 vezes. Usando o fgets. Agora, pessoal, se eu quero ler, se eu sei que um determinado dado no arquivo é um inteiro, eu posso usar o fscanf. F, pessoal, vem de file, tá bom? File, fazer o scanf em file. Então, primeiro parâmetro, aqui tem que tomar cuidado. Primeiro parâmetro é o arquivo, depois o especificador de formato e depois a variável que vai armazenar esse valor. Então, olha só, eu sei que é um inteiro. Eu processei essa linha aqui com um ponto de linha, processei a próxima, e na hora que eu enxergar um inteiro, que eu sei que tem um inteiro, isso aqui vai funcionar, vai fazer a leitura do inteiro. Agora, o que acontece? Quando eu peço para fazer o scanf, é igual no scanf, o fscanf é igual no scanf normal. Ele não consome o pulo de linha, então eu tenho que fazer consumir o pulo de linha. Como que eu uso? Como que eu faço? Funçãozinha fgetc, fgetchar, arquivo, descarta o pulo de linha que sobrou do fscanf. Fazer mais uma linha de dado, vai pegar essa aqui, vai mostrar ela, vai fazer a leitura do float, vai mostrar ele, e uma forma de verificar se o fim do arquivo foi alcançado é utilizar a função FEOF, File End of File. Ah, tá escrito aqui na frente, ó. File End of File. Essa função retorna 0, caso o fim do arquivo ainda não foi encontrado, ou um valor diferente de 0, verdadeiro, caso contrário. Percebam, o meu arquivo ele termina aqui, ó. Não tenho linha abaixo, não tenho pulo de linha, tá? Então, vamos rodar pra gente ver o que acontece. Ah, não. Ah, não. Ainda falta ler essa, né? Ainda não leu, né? Leu o decimal. Agora ele vai ver que não é o fim do arquivo, porque ainda tem coisa. Vai ler, vai pular a linha, vai consumir o pulo de linha, igual consumiu do int. Aqui não. Porque na hora que ele lê o float, fica sobrando o pulo de linha que está aqui. E aí faz a leitura da última linha e imprime. E vai perguntar se é o fim do arquivo. Vai verificar se é fim de arquivo. Vai dar verdadeiro aqui, quer ver? Linha lida, leu inteiro, teve que consumir a pulo de linha. Leu a próxima, leu decimal, consome o pulo de linha. Fim do arquivo, ainda não. Processa mais uma, fim do arquivo, sim. Agora olha só, se eu, por um acaso, pular uma linha aqui da Enter, vamos ver o que acontece.
Fim do arquivo? Não. Por que ainda não é fim do arquivo? Porque eu tenho pulo de linha, né? Aqui no caso deu certo porque estava aqui o arquivo. Vamos rodar de novo. Olha lá. Para que é útil esse fim do arquivo? Ah, eu quero ficar processando o arquivo linha por linha. Eu quero processar ele inteiro. Então, o que a gente faz? Enquanto não encontrou o fim do arquivo, eu faço um fgetS, getString, né? fgetS, fgets, e vou fazendo a leitura e vou mostrando na tela ou processando do jeito que eu preciso, do jeito que eu quero fazer, tá bom? O arquivo não pode ser aberto, só que caso isso aqui desse nulo, o arquivo desse nulo. Quando é o caso que o arquivo dá nulo? Quando eu não encontro o arquivo. Ah, mas isso aqui tá mostrando de um jeito ruim, peraí. Pronto. Agora vai mostrar tudo certinho. Olha lá, arquivo de dados. Vamos trocar o nome dele? Vou pôr 2 S aqui. Vocês vão ver que vai falar que o arquivo não pode ser aberto. Olha lá. Porque eu não encontrou o arquivo. E quando eu abro para leitura, usando o R, o arquivo precisa existir. Tá? Vamos trocar o nome aqui de novo. Tirar o S. A gente testar de novo. Vocês vão ver que ele vai funcionar agora. E é isso. Última coisa que tem que fazer, sempre, pessoal, sempre, não pode esquecer, abrir o arquivo. É lógico, os nossos programas não vai fazer muita diferença, porque a gente vai processar o arquivo, vai fechar e ele acabou. Mas a gente tem que fechar sempre o arquivo, tá bom? Mesmo os nossos programas que são pequenininhos, às vezes, dependendo do que a gente faz, se o programa fecha antes de fechar o arquivo, pode ser que o arquivo fique travado, entre aspas, ele não consiga, você não consiga acessar ele porque tem um programa acessando. Aí você precisa reiniciar o computador, porque o arquivo ele tá marcado lá no sistema operacional como ele está em uso, você não vai conseguir, mesmo o programa tendo terminado, tá bom? Então é bom evitar. Então sempre, pessoal, regra, abriu, fez o que tem que fazer, roda, usa a função fclose, file close, fechar arquivo, e passa o ponteiro do arquivo, que tem um arquivo que foi aberto, tá bom? E aqui o fim da função. Então isso aqui, esse exemplo é para fazer essa leitura desse arquivo com vários dados, tá? Agora, se eu quiser processar o mesmo arquivo, linha por linha, independente do que tem em cada linha, tratar tudo como texto, olha lá, a gente vai usar o FOF. Ó, file arquivo, eu vou consumir 79 caracteres, né, por linha. Ai, perdão. Vou abrir o arquivo para leitura. Se for diferente de nulo. Enquanto eu não cheguei no fim do arquivo, isso aqui retorna verdadeiro se chegou no fim do arquivo, falso se não chegou. Não falso dá verdadeiro. Então eu vou ficar dentro desse while enquanto tiver linhas do arquivo para processar. Faça a leitura da linha, imprimo, faça a leitura da linha, imprimo, faça a leitura da linha, imprimo, até chegar no fim do arquivo. Na hora que chegar no fim do arquivo, sai do while, termina o if e dá o fclose no arquivo, que a gente sempre vai fechar. Vai ter exercícios que vocês vão ter que lidar com mais de um arquivo. Terminou de fazer as coisas? Fecha cada um dos arquivos, tá certo? Como que seria mais de um arquivo? Arquivo, você dá o nome para o ponteiro e usa fopen para abrir um arquivo, guarda aquela variável, outro fopen para abrir outro arquivo e guardar em outra variável, o ponteiro, né? E assim por diante. Vamos rodar aqui para vocês verem. Olha lá, o conteúdo do arquivo. Certo? Muito bem. E, para terminar, como fazer escrita em arquivo. Bom, então, olha lá. Vou abrir o mesmo arquivo. Agora eu vou abrir outro arquivo, arquivo escrita.txt, no modo W, que é o modo de escrita, que não exige que haja o arquivo. Então, se vocês olharem aqui, esse código aqui, arquivo escrita, esse arquivo C, está aqui, ó. Tá? Cadê? Eu não sei porque que tá tudo fora de ordem. Peraí. Pronto.
O arquivo escrita.txt não existe no diretório, ó, só tem arquivo dados. Mas na hora que isso aqui rodar, ele vai ser criado. Se for diferente de nulo, ou seja, não deu problema nenhum para criar o arquivo, o que ele faz? Entra com uma frase. Programa, é um programinha. Faz a leitura da frase. Eu vou pegar essa frase que eu li e gravar no arquivo. Como que eu uso? Lembra que tinha o fscanf para fazer a leitura do dado do arquivo? Como inteiro, como float? Tem o fprintf, que é para escrever no arquivo. Dá um printf no arquivo. Então, o primeiro parâmetro é o arquivo. Depois, igual no printf, especificador de formato e a variável que você vai jogar para dentro do especificador ou dos especificadores. Bem, para pular uma linha, olha lá, fputc, colocar um caractere no arquivo, eu quero pulo de linha no arquivo. As assinaturas das funções, pessoal, são um pouco confusas, porque algumas o arquivo está no fim, outras o arquivo está no início, outras o arquivo está no fim, tá bom? Mas vocês vão memorizar com o tempo e é lógico. Se não trabalhar com a linguagem, se não ficar trabalhando, você acaba esquecendo. Então é bom, você sempre vai ter lugares onde você vai poder tirar essa dúvida, né? Então, escreve no arquivo uma outra string. Agora eu estou usando a função fputs, que pode usar também. Mais uma linha no arquivo, já pula a linha. Faz a leitura de um inteiro, faz a leitura de um decimal e escreve esses caras no arquivo também. Então vamos ver o que acontece. Escreva uma frase. Estamos aprendendo sobre arquivos, sobre manipulação de arquivos. Dá enter. Olha lá, escrevendo no arquivo, você já escreveu, é super rápido, viu, gente? Vamos pôr aqui números, o inteiro, 89, entre com decimal. Olha lá, o que ele fez agora, pessoal? Ele mostrou os dados, né? Tá, olha lá. Isso aqui apareceu. Aí ele entrou com os números. E agora? A gente fez a leitura. Gravou no arquivo, perdão. Fechou. Agora na linha 56 tem uma funçãozinha aqui, ó, que chama imprime conteúdo. O que eu passo? O que eu estou passando para ela como parâmetro? Um ponteiro para arquivo. E eu chamo a função fopen e passo o retorno dela como parâmetro. Eu estou abrindo o arquivo escrito como leitura agora, vejam. O que essa função faz? Ela faz exatamente o que o arquivo leitura todas as linhas faz. Vai processando o arquivo linha por linha e mostrando na tela. Então, é isso que aconteceu aqui, certo? E se a gente olhar agora, lá na pastinha, diretório, tem um arquivo escrita.txt com o conteúdo que foi escrito pelo programa, tá bom? Pessoal, talvez seja um pouco confuso agora no início, tá? Na hora que vocês começarem a trabalhar, mas qualquer dúvida a gente tira aí no plantão, vocês podem me mandar em e-mail também, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nos exercícios. Vamos lá. Exercício 13.1. Escreva um programa que leia o arquivo de texto notas e que calcule e exiba a média das notas armazenadas nesse arquivo. Então, olha lá, conteúdo do arquivo notas.txt. O que vocês vão fazer? Vai onde vocês estão salvando as soluções, cria um arquivo txt, botão direito, novo arquivo, assim, ó. Botão direito, novo, documento de texto. Notas.txt. Esse aqui é o arquivo notas.txt, que ele vai estar no mesmo lugar que o teu arquivo .c da solução do exercício, certo? Pega isso aqui, opa. Pega isso aqui, dá um Ctrl C, vem aqui, cola, vê se tá tudo certinho, vê se não deu nenhum chabu, deu sim, ó. 6, 8, 6, 9, 10, 9,5, 5, 4, 3, salvou
Agora você já pode fazer o teu programa. O que o teu programa tem que fazer? Ele tem que processar esse arquivo. Aí vocês vão ter que usar as coisas que vocês viram nos exemplos e mostrar somente média 6.73. Ou seja, isso aqui tem que mostrar média 6.73. Tá bom? Escreva um programa que leia o arquivo de texto barras.txt e exiba uma representação em barras usando asterisco dos dados listos. Isso aqui a gente já fez um exercício desse tipo, né? Acho que foi lá nos primeiros exercícios de for, né? Lembra de desenhar um gráfico de barrinha? Aqui é para usar os dados de um arquivo chamado barras.txt, que vocês vão colocar esse conteúdo, e ele tem... esse aqui é até mais fácil, ó. 5, 6, o 7, vou mostrar assim, tá bom? Próximo. Leia um arquivo de texto chamado números.txt. Olha o conteúdo aqui do números. Para cada um dos 5 números lidos, o programa deve calcular o valor absoluto da diferença de cada um por 10. Os valores da diferença que foram gerados devem ser usados para desenhar triângulos de asteriscos. Tudo coisa que vocês já fizeram. Os dados desses triângulos devem ser armazenados em 5 arquivos diferentes. Então, tri1.txt, tri2.txt até o tri5.txt. Por fim, o programa deve ler cada um dos arquivos e exibir o dado na tela. Então, olha só. Faz a leitura desse arquivo. Para cada um, gera um arquivo. Para cada número aqui, você vai gerar um arquivo com um triângulo de asterisco correspondente. E, então, vai ler cada um dos arquivos de triângulo e mostrar na tela. Então, olha lá. Ó. Número 7. Valor absoluto da diferença. 3. Gerando o arquivo. Gerou o arquivo. Número 6, absoluta diferença 4, gerando o arquivo. E assim por diante. Aí ele vai fazer a leitura. Leitura do tri1.txt, que era 3, né? A diferença, né? Próximo. 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 E próximo. Tudo bem? E aí, pessoal, entra na parte de recursividade, que eu acho que não vale a pena a gente ver agora. Porque esse aqui é um tema um pouco mais espinhoso, ele é um pouquinho mais difícil de entender. Normalmente dá problema para entender. E seria bom a gente estar em sala mesmo ou ter uma disciplina que vai tratar disso especificamente. Vocês vão ver com calma, tá bom? Disciplina do próximo semestre de programação de computadores, o professor que vai trabalhar com ela, se não me engano é o Gabriel, ele vai trabalhar com vocês o que é recursividade, como que a gente trabalha e assim por diante, tá bom? Para que serve? Não vou entrar nesse mérito agora não. Os capítulos restantes da apostila, pessoal, também não vou cobrar. É mais para vocês verem como algumas coisas são feitas ou palavras-chave que não foram tratadas no curso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a todas essas coisas aqui, vocês me perguntam que a gente vai conversando, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Abração, tudo de bom